Irmãos, que alegria estarmos aqui nesta quarta-feira com os nossos corações abertos para recebermos a palavra do Senhor. Você não veio aqui por acaso, Deus é quem te trouxe aqui. E que essa noite Deus possa renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, e que possamos sempre seguir no caminho do Senhor, tendo a palavra de Deus no nosso coração, que é a nossa única regra de fé e prática. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 23, e aqui nós temos um grande discurso de Jesus, censurando os escribas e os fariseus. E nós estaremos lendo esse texto para a nossa edificação. O fariseu se tornou um símbolo de hipocrisia. E muitas vezes, quando o crente fica relapso ou hipócrita, a gente fala, é o fariseu. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não possamos seguir o farisaísmo, o legalismo, um coração longe de Cristo, imitando sempre o que é mal, mas que nós possamos imitar o que é bom. E os fariseus eram hostis a Cristo, e eles achavam que a salvação era pelas obras, pela lei de Moisés, não pela graça de Cristo. A lei é apenas um espelho para revelar o nosso pecado, mas quem salva é Cristo. A lei mostrava a necessidade de um redentor, de um resgatador. A lei apontava para Cristo. E nós iremos ler esse texto para a nossa edificação. Diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Maior dentre vós será vosso servo. Vamos repetir, vamos ler o verso 12, todos juntos? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que possamos praticá-la, Senhor. Que nós possamos imitar o que é bom, mas que nós não possamos imitar os maus líderes, ó Deus. É o que nós te pedimos. Fale ao nosso coração, ó Deus, para que possamos entender essa passagem e trazer lições para a nossa vida, que possa nos marcar hoje e para sempre. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O mal não deve ser copiado, seguido, mas evitado. Por essa razão, Jesus ele reprova a conduta dos escribas e dos fariseus. Embora fossem líderes religiosos da nação de Israel, eles eram líderes maus, líderes perversos, uma vez que a sua religião era simplesmente uma religião formal, vazia e exterior. Eles não viviam a essência da verdadeira religião, uma vida transformada por Cristo, pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo, uma vida que refletia uma mudança interior e que refletia na conduta, uma conduta ilibada, numa conduta irrepreensível. Os escribas, eles eram os doutores da lei, os copistas, os teólogos da religião na época de Jesus, eram os teólogos. Eles examinavam a lei de Moisés, os escritos dos profetas, os salmos. Os fariseus, eles eram líderes religiosos, zelosos pela lei de Deus e as suas tradições. No entanto, sem entendimento, eles não tinham o verdadeiro entendimento da lei de Deus.
Por isso eles acrescentavam muitas coisas à lei de Deus, dando as suas próprias opiniões equivocadas a respeito da lei de Deus. Por isso esses líderes religiosos não são exemplo de como não se deve ser as pessoas que desejam viver de acordo com a lei de Deus. Eles são exemplo para não serem copiados. Segundo Sproul, os escribas e fariseus deveriam ter tomado a frente do povo a fim de conduzi-lo ao reino de Deus. Contudo, em vez de tomar a frente, eles serviram de barreira entre o povo e o reino. Foram pedras de tropeço, pois eram abertamente hostis àquele a quem o Pai havia designado como rei. Eram hostis a Cristo. Eles não puderam vencer Jesus na argumentação, então eles conspiraram contra ele, planejando a sua morte. E nós podemos ver, meus irmãos, que em sua denúncia, Jesus não está atacando a religiosidade desses homens, mas a sua hipocrisia religiosa. Jesus não está tirando a máscara desses homens. Ele não critica o seu zelo religioso, mas o seu fanatismo religioso. Ele não reclama de sua ortodoxia, mas de sua ortopraxia, uma vez que eles não praticam o que pregam, não zomba de seu rigor ético, mas de seu legalismo, achando que eles seriam salvos pelas suas próprias obras, as obras da lei. Eles estão assentados na cadeira de Moisés para se exibir e não para servir. Eles gostam da ostentação, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa, nos banquetes, nas festas, e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas, os primeiros lugares, para aparecerem. Eles gostam de receber as saudações nas praças, enquanto andam por elas, e eles gostam também de ser chamados de rabi, mestres, conhecedores da lei, doutores da lei. Jesus, meus irmãos, não se mostra conduído por seu cuidado em cumprir a lei, mas pela falta de amor e misericórdia. Eles não tinham misericórdia. Eles, quando viam um homem moribundo no caminho, eles passavam de largo. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles nem mesmo com o dedo, fazem um esforcinho para ajudá-los. A grande ideia dessa passagem é que não imitemos os maus líderes, mas sigamos o caminho do serviço e da humildade. Vamos dizer isso comigo? Não imitemos os maus líderes, mas sigamos o quê? O caminho do serviço e da humildade. Por essa razão, meus irmãos, Jesus nos alerta a não imitarmos os maus exemplos. Não imiteis os maus líderes, primeiro, porque não praticam o que ensinam. Veja o que diz o verso 3. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela também, em Mateus capítulo 23, 3. Vamos ler juntos? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, o povo deveria seguir as suas instruções bíblicas, que recebiam dos escribas e fariseus. No entanto, não deveriam seguir o seu exemplo, não deveriam copiar a sua conduta, pois eles dizem e não fazem, eles ensinam, mas não praticam, eles pregam, mas não vivem. Como diz o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O problema, meus irmãos, com o ensinamento dos escribas e fariseus, era que eles mesmos não seguiam as suas próprias lições, os seus próprios ensinamentos. Eles ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. O ensino podia ser bom, mas as suas obras eram más, eram perversas. Em suma, não façam o que eles praticam. Vamos dizer isso comigo? Não façam o que eles praticam. Havia um abismo entre a doutrina e a vida, a teologia e a ética, o credo e a conduta. O líder espiritual, meu irmão, deve
praticar o que prega. Isso é um dever cristão. Nós devemos viver o que nós pregamos. É um dever perante Deus. O crente deve crer e viver o que ensina. É por isso que Jesus disse que todo aquele que ouve minha palavra e a pratica será comparado ao que? Um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica será comparado a um homem imprudente que fez a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Nós devemos, então, ouvir e praticar. Nós devemos pregar e viver. Nós devemos ensinar e fazer aquilo que nós ensinamos. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, não imiteis os maus líderes. Por quê? Criam normas e regras que Deus não mandou. Vamos ver isso comigo? Porque criam normas e regras que Deus não mandou. Veja o que diz o verso 4. Vamos ler comigo? Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os escribas e fariseus oprimiam o povo com exigências insuportáveis. Eles vão além da Bíblia, criam regras que Deus não mandou. Deus permite, a Bíblia permite e a igreja proíbe. Nós não podemos proibir aquilo que Deus permite. Por exemplo, a Bíblia fala assim: lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Nós devemos então guardar o dia do sábado. No entanto, o fariseu olhava para o texto e falava assim: olha, no sábado você não pode dar 1000 passos, ou seja, andar mais de 1 quilômetro. Onde está escrito isso na lei de Deus? Não está escrito em lugar nenhum. E então ele falou: olha, se você então andar mais do que 1000 passos, você está quebrando a lei de descanso. Mas isso não está na lei de Deus. Os crentes, meus irmãos, já tinham o Antigo Testamento para obedecer, mas os fariseus criaram centenas de mandamentos e tradições humanas para oprimir o povo, para colocar um peso além daquilo que estava escrito. Eles não possuíam nenhuma compaixão. Eles eram legalistas e sempre procuravam tornar a religião mais pesada, mais difícil. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, o jugo dos fariseus era um jugo que? Era um jugo pesado. No entanto, Jesus veio para aliviar o fardo. Não é isso que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estáis aqui, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falou assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o alívio para os nossos fardos, os fardos do pecado, da culpa, do medo, da opressão, das regrinhas humanas. Jesus é o descanso para a alma cansada, é paz para o desesperado, é salvação para o perdido, é luz para quem está em trevas, é força para o fraco, é alegria para o triste, é água para o sedento, é pão para o faminto, é libertação para o encarcerado, é vida para o morto. As pessoas, meus irmãos, que carregam fardos pesados, devem trocá-los pelo fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve. Quantos líderes hoje em dia ficam criando regras e mais regras para oprimir o povo na igreja? A mulher não pode cortar a ponta do cabelo. Se ela cortar a ponta do cabelo, ela vai para o inferno.
A mulher não pode usar calça comprida. Caso contrário, vai ficar de banco, disciplinada. Não é isso que algumas pessoas, igreja, colocam? Onde está escrito na Bíblia? Olha, o homem não pode usar barba. Mas não tem a barba de Arão, onde o óleo desce lá sobre a barba de Arão? Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós não devemos, meus irmãos, colocar fardos pesados, fardos não bíblicos sobre os outros. Tem alguém que fala assim, olha, você pode usar gravata, mas não é permitida a gravata vermelha. Tem algumas igrejas que colocam essas regras, mas isso não está escrito na Bíblia. Nós não podemos acrescentar nada ao que está escrito na Bíblia. Nós devemos ensinar o que está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Jesus diz, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós devemos correr para Jesus, meus irmãos. Nós devemos correr para os pés de Jesus. Nós devemos confiar na graça de Jesus. Se a gente obedece alguma coisa na lei de Deus, é por causa da graça de Jesus. E aquilo que nós não conseguimos atingir, Cristo então coloca na nossa conta os seus méritos, a sua justiça, e diz para nós, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Só Ele pode perdoar o pecador. Só Ele pode levar os nossos fardos. Mas não imiteis os maus líderes, porque eles buscam o aplauso dos homens. Eles querem show da fé. O aplauso dos homens. Veja o que diz o versículo seguinte, o verso 5. Vamos ler comigo? Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Os escribas e fariseus, eles faziam tudo para buscar a ostentação própria. É como o funk, ostentação, né? Eles gostavam da ostentação. Então, para atrair a atenção do povo, para trazer o povo para si, e assim receber o aplauso dos homens, e serem ovacionados pelo povo, eles então alargavam os seus filactérios, alongavam as suas franjas. O que eram esses filactérios? Os filactérios eram pequenas caixas de couro que continham passagens da Bíblia. Então, ali eles colocavam várias passagens da Bíblia, vários versículos da Bíblia, nessas caixinhas. E eles usavam, então, esses filactérios na testa, para mostrar o seguinte, olha, eu tenho a lei de Deus na minha mente. E eles também colocavam no seu braço esquerdo esses filactérios com passagens das Escrituras, para mostrar o seguinte, olha, eu sou um homem espiritual, eu sou um homem religioso, eu tenho intimidade com Deus. E eles eram usados então na testa e no braço, em cumprimento literal de Deuteronômio 11, verso 18. Mas o texto ali era apenas algo figurativo, que eles deveriam guardar a palavra de Deus, não apenas fisicamente na testa, mas na mente e no coração. Deuteronômio 11, 18 está escrito o seguinte, diz assim, ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Então, eles pegavam o seguinte, olha, estejam por frontal entre os olhos, eles colocavam na testa. Como sinal na mão, então, eles colocavam aqui, né, no braço, para ficar junto do coração. Segundo Spurgeon, meus irmãos, muitos mantêm a lei de Deus diante dos seus olhos, mas não a guardam no coração. O salmista Davi chega a dizer, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar a palavra na mente, meus irmãos, é ler a palavra de Deus, para ter conhecimento da lei de Deus.
E devemos então guardá-la no mais profundo dos nossos corações, obedecendo-a. As franjas eram referência às bolas que pendiam na bainha das vestes. Então eles tinham ali as suas vestes, né? E então eles trançavam ali, tipo um rosário, né? Eles colocavam ali umas franjas, né? E aquilo com o objetivo de lembrar o povo de obedecer à lei de Deus. Veja o que está escrito em Números capítulo 15, verso 37 a 41. Isso estava escrito na lei de Deus. E eles então usavam essas franjas longas. Não era para ser uma franja pequena, eram franjas longas para mostrar, olha, eu estou ostentando a minha piedade. Veja o que diz o verso 37 a 41. Diz aí o texto. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, essas bolas, essas franjas, eram memoriais, lembretes, para que eles pudessem lembrar da lei de Deus e jamais esquecê-la. Mas esses memoriais, meus irmãos, se degeneraram em amuletos de proteção. Então eles escreviam assim, né? Lembrando ali, e eles pensavam, estou protegido. Mas não guardavam na mente e nem no coração, bem como ostentação de piedade. Quando em público, eles desfilavam a sua piedade para que fossem vistos pela multidão. Acreditavam que a ostentação de símbolos religiosos e de artefatos os tornava mais religiosos. É como aquela pessoa que coloca um altar na casa e deixa lá o salmo aberto, no Salmo 91. Já viu assim? A página fica até amarela, né? Mas passa o ano inteiro sem ler a Bíblia. Mas o Salmo está aberto no Salmo 91. Mas nem sabe o que está escrito na Bíblia. Nem obedece, mas está aberta lá no Salmo 91. Não basta ter a Bíblia aberta no Salmo 91. É preciso, meus irmãos, acreditar no Deus do Salmo 91, que cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pois a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É preciso conhecer o Deus do Salmo 91. Não basta conhecer o Salmo 23, é preciso conhecer o pastor do Salmo 23. É preciso andar com esse pastor, é preciso ter intimidade com esse pastor, é preciso amar este pastor que veio dar a vida pelas suas ovelhas. A seguir, meus irmãos, Jesus reúne 4 coisas que os escribas e fariseus amavam. O primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Todas essas eram formas de honra. A cabeceira da mesa do jantar. Se não sentar à cabeceira, eu fico desonrado. Os assentos distintos nas sinagogas. O reconhecimento público e os títulos ilustres. Serem chamados de rabinos, mestres. A motivação que tinham no coração não era a glória de Deus,
Não era exaltar a Deus, mas a visibilidade diante dos homens, era a sua reputação diante dos homens, além de apreciarem o fato de serem chamados de mestres, de rabinos, de doutores da lei. Os escribas e fariseus viviam em busca de honra pessoal aos olhos dos homens, querem o aplauso, querem ostentação, querem o show. Cuidado, meus irmãos, com aqueles que gostam de ostentar a piedade, porque a Bíblia diz que o Senhor rejeita os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós devemos ter um coração piedoso, mas sem ostentação, porque tudo que somos e temos, nós somos pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos, meus irmãos, correndo a passos largos para o inferno. Mas Jesus foi tão gracioso, tão amoroso, que Ele nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus. Louvado seja Deus. Mas finalmente, meus irmãos, não imiteis os maus líderes. Em último lugar, porque amo os títulos honoríficos para se colocar acima dos outros. Teve uma vez que alguém chamou um pastor presbiteriano, pastor não, sou reverendo. Meus irmãos, reverendo é apenas um título, um pronome de tratamento. Se a pessoa não me chamar de pastor, de reverendo, isso não faz diferença. O que faz diferença é a presença de Jesus comigo, é a sua autoridade, o seu amor. Mas muitas pessoas buscam os títulos. Veja o que a Bíblia diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Será que Jesus está proibindo o ofício de mestre? Não. Paulo reconheceu o dom de mestre na igreja. A Bíblia fala: um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Nós temos mestres, professores da escola dominical. Nós temos mestres que gente faz mestrado em teologia. Mas as pessoas, algumas fazem isso e querem ser chamados de mestre, achando que estão acima das pessoas. São melhores. Todos nós somos irmãos. Somos da família de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode ter o doutorado, pós-doutorado, mas ninguém é maior do que ninguém. O único maior aqui é Cristo, o cabeça da igreja. Todos nós somos irmãos. Paulo reconhecia então o dom de mestre. Será que Paulo estava errado quando disse que Timóteo era seu filho na fé? Não. Uma vez que ele era o seu filho na fé por meio do evangelho, porque ele pregou o evangelho para Timóteo e ele recebeu então a fé, uma fé que é dom de Deus. Mas Paulo não era redentor de Timóteo, salvador de Timóteo. Paulo não era responsável pela salvação de Timóteo. Quem salvou Timóteo foi Cristo, usando Paulo apenas como um canal de bênçãos para pregar o evangelho, para ganhar Timóteo para Cristo. De igual forma, meus irmãos, Deus usa guias e mentores na palavra. Eles existem. A Bíblia diz que existem os guias. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Deus não é contra os guias, aqueles que ensinam a palavra de Deus, os mentores, os professores, os pastores. No entanto, meus irmãos, não devemos esquecer que o grande mestre é Jesus. Não devemos esquecer que o grande Pai é o Pai Celestial. Nós não temos Papa na igreja. O Papa. Não. O Papa se colocou no lugar do Pai Celestial. Nós não temos Papa.
O grande guia é Jesus. E todos nós somos irmãos na família de Cristo. Nós não temos um grande guia espiritual, esse aqui é o meu grande, não. O nosso grande guia é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. O título em si não é pecado, mas usá-lo para se mostrar superior a todas as demais pessoas com quem se relaciona, isso é pecado. Quando a pessoa usa o título para se mostrar superior a outras pessoas. Em outras palavras, não seja pastor para se exaltar. Não seja presbítero da igreja para se exaltar. Não seja diácono da igreja para se exaltar. Não seja professor na escola dominical para se exaltar. Não seja líder na igreja para se exaltar. Mas tudo que fizer na igreja, que você fizer na igreja, faça para servir e glorificar a Cristo. É isso que nós devemos fazer. Se Deus me chamou para ser pastor, eu tenho que servir a igreja e glorificar a Cristo. Se Deus chamou para ser professor da escola dominical, seja um bom professor para a edificação da igreja e, sobretudo, para a glória de Cristo. Tudo que você fizer na igreja, faça para a edificação da igreja e para a glória de Cristo. Segundo Sproul, é fútil e ímpia a atitude de buscar títulos e honras para sermos exaltados acima dos homens. Não é para ser exaltado. Se você tem uma preparação maior, como mestre, como professor, como doutor, faça, né? Não para glorificar a si mesmo, ou para se colocar acima das pessoas. Faça para o bem da igreja, sobretudo para a glória de Deus. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos cultivar um coração de servo. E ser um exemplo de humildade genuína. Não é isso que Jesus diz? Veja o que Jesus diz. Verso 11 e 12. Abra sua Bíblia, vai aparecer aí na tela também. O que é que eles vão colocar aí na tela? E que você que está em casa, leia também esse versículo 11 e 12 comigo. O que está escrito aí? Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, a verdadeira grandeza vem ao colocar os outros acima de nós mesmos, humilhando-nos diante dos nossos semelhantes, e assim seguir o exemplo de Cristo. Os líderes religiosos, eles não tinham coração de servo, eles queriam ser servidos. Mas Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir da minha vida em resgate por muitos. Os líderes religiosos, eles não desejavam servir ninguém, queriam, em vez disso, ser servidos por todos. Então, aqueles homens não estavam interessados em ser humilhados, mas apenas em ser exaltados, ovacionados, aplaudidos pela multidão. Em contrapartida, meus irmãos, a essência da obra de Jesus foi a sua submissão voluntária à humilhação. A sua comida foi em ser obediente e fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade de Deus. Ele se humilhou e tomou a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por esse motivo, que Deus também o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, diante dele, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Posições, meus irmãos, de liderança, nunca devem ser um objetivo em si mesmas, mas precisam ser sempre vistos como oportunidade para servir os outros. O Senhor Jesus te chamou para ser servo, e maior é aquele que serve. Quer ser grande no reino de Deus? Quer ser grande na igreja de Deus? Seja servo. Sirva a Cristo e sirva a igreja. E faça isso com coração humilde. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Louvado seja Deus.
Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, não imitando o exemplo dos maus líderes. Não siga o exemplo dos maus líderes, seja nesta igreja ou seja em qualquer outra igreja, pois eles não fazem o que ensinam. E além disso, ficam inventando regras para os outros, o que eles nem querem obedecer, nem querem seguir. Na vida cristã, meus irmãos, nós não devemos jogar fardos não bíblicos sobre as pessoas. Nós devemos apontá-las para Cristo, aquele que leva o nosso fardo, aquele que levou o nosso maior fardo na cruz do Calvário, aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que nós possamos apontar as pessoas para Jesus, porque ele carrega o nosso fardo. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. Que nós não possamos viver subjugados pelas regrinhas dos homens, mas que nós possamos seguir a Cristo e saber que com Ele nós vencemos o pecado, o mundo, o diabo, as tentações, e só nele nós temos liberdade e alegria para viver a vida cristã. Só nele nós podemos realmente viver a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro amor a Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos fazendo tudo para a glória de Deus, não para buscarmos o aplauso dos homens, não para sermos aplaudidos pelos homens. Os escribas e fariseus usavam a religião para atrair atenção para si mesmos, não para glorificar a Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Seja no seu ensino, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sociedade, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Servindo humildemente a Deus, como Jesus. O maior é aquele que serve. Copie o exemplo de Jesus, não copie o que é mal. Não copie o exemplo mal, copie aquilo que é bom. Veja bem que Jesus se humilhou a si mesmo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não se agarrou aos seus direitos como Deus, mas ele escolheu obedecer à vontade do Pai. Ele diz: cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Ele diz: não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. O próprio Filho de Deus veio para fazer a vontade do Pai, o eterno Filho de Deus. Ele é o nosso maior modelo de servo. As pessoas hoje, elas querem ser servidas. Elas buscam a glória dos homens e não a glória de Deus. Estão atrás da teologia da prosperidade. Estão até vendendo aqui pedaços, loteando este mundo e oferecendo aquilo que Deus não oferece para as pessoas. E nós podemos perceber que quantas pessoas estão correndo apenas atrás da bênção, mas não atrás do Deus da bênção. E nem querem ser bênção nas mãos de Deus, só querem as bênçãos de Deus. Contudo, meus irmãos, seguir os passos de Jesus é a melhor opção de vida. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E aquele que quer ser servido, ele está seguindo o padrão do mundo. Mas aquele que serve, está servindo o padrão de Jesus. Porque maior é aquele que serve. Então, sirva a Deus do pastorado, sirva a Deus como professor de escola dominical, sirva a Deus como presidente da sociedade interna, ou em algum cargo nessa sociedade interna. Faça isso com amor no seu coração, para servir a Cristo, para glorificar a Cristo, para a edificação da igreja e, sobretudo, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?